Hoje a gente vai falar do esquema de inibição emocional. Para mim é um esquema que vai ser mais confortável falar, porque eu tenho bastante experiência própria de vida, porque é um dos esquemas que eu tenho de inibição emocional, privação emocional, subjugação e autossacrifício. E esses de inibição emocional, de privação emocional que a gente já viu, eles estão lá dentro do domínio de falta de conexão. Esses esquemas fazem parte do domínio que faz a gente ter dificuldade de se conectar com as pessoas e ter relacionamentos verdadeiros. Então, a pessoa ela quer ter o controle das emoções, ela acha que ter o controle das emoções faz ela ser forte, faz ela passar essa imagem de fortaleza, só que na verdade, a gente conseguir mostrar a nossa vulnerabilidade, a gente conseguir mostrar as nossas partes difíceis, as nossas dificuldades, nos torna mais humanos. Quando a gente consegue se abrir para as pessoas, quando a gente consegue mostrar que nós somos humanos, que nós também passamos pelas dores, as pessoas conseguem se conectar mais. Só que, só que o que acontece? Lá na nossa infância, a gente aprendeu que era feio demonstrar as emoções, que era feio expressar as emoções, que pessoas histéricas eram extremamente feio, que falar alto era horrível. Então a gente foi reprimindo muito dessas emoções e pegando como mensagem subliminar que estava dentro do meu contexto familiar que era muito ruim expressar as emoções, ou que eu ia parecer fraco se eu expressasse as emoções. E as emoções, elas realmente são difíceis de lidar. Lidar com uma pessoa que está ativada emocionalmente, que está histérica, que está em pânico, que está muito ansiosa, realmente é uma situação difícil de lidar. Só que quanto mais a gente aprende desde cedo a lidar com essas emoções, a encarar essas emoções, estaremos mais preparados para a vida adulta, porque essas emoções nós vamos ter. Algumas pessoas, e pode ser que seja o teu caso, conteve tanto a emoção, conteve tanto a raiva, conteve tanto a tristeza para não demonstrar isso, que acreditou por muito tempo que ela realmente era imune às emoções. Só que vai chegar um momento que isso vai extravasar. Vai extravasar nem que seja em um sintoma físico ou alguma situação que tu não vai saber lidar e tu vai ter uma reação emocional muito forte, muito intensa e as pessoas não vão entender o que aconteceu com aquela pessoa que era tão forte. Essa pessoa que tem inibição emocional, ela não tem só nos relacionamentos afetivos, mas ela tem dentro do seu núcleo familiar, ela também tem no seu trabalho. E o que ela vai ter de consequência nisso? Provavelmente no trabalho ela vai ter dificuldade de receber elogios, ela vai ter dificuldade até de fazer amizades. No relacionamento ela também vai ter dificuldade de ouvir algumas declarações afetivas, de se expressar. Ela até pode estar sentindo que ela ama aquela pessoa, mas dizer um eu te amo vai ser difícil, expressar o que ela sente vai ser difícil, porque ela não tem habilidade e ela também tem um monte de crenças ruins a respeito disso. Ela teve muitas emoções, ela tem muitas emoções. Ninguém é extremamente frio, ninguém é completamente apático. Se a pessoa está apática, ela pode estar tomando uma medicação ou ela pode ter algum problema, alguma psicopatologia, alguma doença psicológica. Só que normalmente nós sentimos muitas emoções. Até quando a gente tem algum problema psicológico, na maioria das vezes a gente sente muitas emoções. E ficar negando isso, ficar oprimindo, ficar resistindo, faz com que no final da história a gente se torne pessoas reprimidas, que não se conhecem, robozinhos, pessoas sem identidade. É muito legal conversar com alguém que tem uma emoção, que te passa uma energia, que te passa uma vontade, uma alegria de viver. E é muito ruim conversar com alguém que é muito apático, que é muito sério, que passa aquela mensagem de forma monótona, que fala as coisas sem graça, sem vida. Por isso que é importante que a gente consiga tirar de ti essas emoções, essa expressão, expressar a tua voz no mundo para que tu te torne uma pessoa autêntica, que vale a pena conhecer. E olha que perigo, olha que paradoxo. Quando a gente esconde as emoções, a gente acaba atraindo o que a gente não quer. Porque a gente começa a ter uma máscara, a gente começa a mostrar coisas que não são da nossa pessoa, dos nossos gostos, das nossas vontades. Nem a nossa expressão é autêntica, ela é reprimida. E com isso faz com que a gente atraia o que a gente não quer, o que a gente não gosta, o que a gente não admira. Porque olha que interessante, você está atraindo pessoas e situações que são um reflexo da tua incapacidade de sentir. Da tua incapacidade de sentir. Eu falei até 2 vezes, porque tu não tá atraindo pessoas
que estão em sintonia com a tua expressão natural. Não, tu tá atraindo pessoas que estão em sintonia com a tua incapacidade de se expressar, de ser seguro emocionalmente. Então é óbvio que a gente vai atrair o que a gente não quer. É extremamente perigoso isso. Isso eu falo por experiência própria de vida. O quão é ruim é ser uma pessoa que não se expressa, que não consegue sentir alegria. Parece que a gente está numa prisão fechado, porque as pessoas quando vão conversar com nós, elas vão te contar uma coisa feliz, elas vão te contar uma coisa, né, querendo sentir um entusiasmo e tu não consegue sentir. Parece que demora para sentir, porque faz tanto tempo que tu tá desconectado de ti, faz tanto tempo que tu tá desconectado das tuas emoções, que tu demora até para processar o que a pessoa tá falando, para sentir o que ela tá sentindo. E olha que prisão que é viver assim, que coisa sem graça, que coisa sem vida. E aí tu quer ser amado, mas tu se esconde. Tu quer um relacionamento verdadeiro, mas tu não mostra as tuas vulnerabilidades. Tu quer ser reconhecido, mas tu se omite, tu se esconde. Por isso que no final da história a gente atrai o que não quer, a gente tem relações superficiais e a gente se torna desconectado e não pertencente. Tu tá no momento presente ali, mas na verdade a tua cabeça não está no momento presente, tu tá só de corpo ali, a tua cabeça não tá ali, tu não tá sentindo, tu não tá vivendo aquilo. Porque o legal da vida é quando a gente tá num momento que a gente tá curtindo aquele momento, que a gente até esquece do tempo, esquece das tarefas, esquece de tudo, porque a gente tá vivendo o momento. E quando nós estamos sempre reprimindo as emoções, sempre hipervigilantes, sempre contendo tudo, além de ansiedade, a gente ainda não consegue viver o momento presente, não consegue ser autêntico, natural, nem curtir a vida. Porque a curto prazo pode ser que seja extremamente confortável viver assim, mas a longo prazo, se a gente continuar contendo as emoções, continuar reprimindo tudo, além de se tornar uma bola de estresse, de emoções contidas, que obviamente isso vai te gerar sintomas físicos, porque a pessoa não chora, mas ela tem dor de cabeça, uma dor de cabeça que não passa por nada. Ela não sente raiva, mas ela tem gastrite, ela tem problemas intestinais, ela tem intestino irritado, insônia. A pessoa engole tudo e no final das contas, ela tem um aperto no peito, uma ansiedade, uma crise, ela não consegue dormir. Ela tem sintomas físicos, porque essa emoção ela vai se expressar sim no teu corpo. Então eu já quero te dar uma orientação porque essa pessoa que está me ouvindo, com certeza acha que sabe na teoria o que são as emoções, mas ela não se olha com curiosidade para dizer esse momento de sentir raiva, sentir dor, sentir frustração, sentir decepção. Ela quer negar. Não, não, tudo bem, tá tudo tranquilo. Não, foi muito tranquilo para mim. Eu sei, são coisas horríveis da vida, mas passa. Tudo tá de boas, tudo tranquilo. E isso, além de ser uma pessoa muito chata, porque tu vai conversar com ela, tu vai dizer, olha só, essa situação é terrível. A pessoa, não, muito tranquilo. Isso não nem se torna uma pessoa interessante, porque ela é uma pessoa desconectada de si mesma. Muito provavelmente essa pessoa ela não reconhece as suas próprias emoções e necessidades emocionais. Então, para nossa orientação é começar a perceber as emoções, o que eu sinto, quando eu sinto tristeza, quando eu sinto raiva, porque geralmente a pessoa ela não sente triste, ela só sente raiva, muita raiva das pessoas. O que tu sabe, né? Por trás da raiva existe uma tristeza, mas ela não sente tristeza, ela só sente raiva. Então, para a gente começar a sentir as emoções, a gente vai olhar com esse olhar de curiosidade. O que que essa emoção está gerando em mim fisicamente? Como é que é sentir raiva, sentir isso, sentir aquilo? Expressa essa emoção. Seria muito interessante a gente escrever sobre essa emoção. Músicas lindas, poemas lindos são escritos em emoções, em situações dolorosas para as pessoas que tiveram, que compuseram boas canções. A gente tem maneiras de se expressar bonitas e também a gente tem maneira de só se conhecer. Olha, o que que essa emoção me faz querer fazer? Nossa, triste, me faz querer ficar só em casa, dentro do quarto, posição fetal, ou essa raiva me faz querer fazer isso, querer fazer aquilo. Então, é muito importante que a gente conheça e reconheça esses sentimentos. A gente tem milhões de emoções, altos e baixos durante o dia. E pacientes veem o maior cara de pau falar que a semana toda foi tranquila. A gente tem muitas emoções.
e a gente não consegue se conectar com elas por causa dessa mania de dizer que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, que sentir emoções são ruins, que ficar triste é ruim. E não é que é pra tu se tornar uma pessoa reclamona, mas é muito diferente eu dizer, poxa, meu dia foi muito puxado, eu me senti muito desafiado, em alguns momentos eu me questionei sobre a minha vida e tudo mais, fiquei triste, fiquei isso, fiquei aquilo, mas no final da história eu pensei tanto sobre isso que eu vi que eu precisava sentir isso hoje. Eu precisava me questionar sobre a minha vida, eu precisava viver isso, porque isso me fez buscar novos recursos, me fez viver diferente. É muito diferente, né, do que tu dizer que teu dia foi tudo bem, foi tudo tranquilo, não contar nada do que aconteceu no teu dia, porque tu não te percebeu, porque tu viveu no automático. E para a gente falar desse esquema da inibição emocional, a gente precisa falar das emoções. E as emoções, para você ter uma ideia, elas são intensidades. Né? Elas vão vir e elas não vão desaparecer, porque a gente tem uma tendência do cérebro de achar que as emoções é como se fosse um ambiente físico, onde eu não gosto disso aqui e eu ponho lá e pronto, acabou, não vejo mais. Essa emoção não é assim. Ela vai ter que passar com intensidade, ela vai ter que diminuir a intensidade, ela vai ter que transformar em outra coisa essa emoção para que ela tenha uma fluidez no meu corpo. Eu não consigo tirar uma tristeza e jogar longe e nunca mais ver ela, mas eu consigo esperar ela passar, diminuir, escrever alguma coisa com ela, ou fazer alguma coisa, um bem para alguém, ou fazer um bem para mim, fazer alguma coisa com essa emoção e transformar ela em algo melhor. Por isso que quando a gente começa a quebrar esse esquema de inibição emocional, é um caminho sem volta. E eu tenho certeza que é um caminho sem volta, que tu não vai querer voltar a ser a pessoa sem graça que tu era. Mas é um caminho sem volta para que tu entenda que sentir as emoções é sentir você. E não é para que tu seja entregue às tuas emoções, vulneráveis à tua emoção, mas que tu ganhe domínio e aprenda a se descobrir nesse percurso. O que a gente não consegue expressar vai controlar a gente. E eu sei que tu aprendeu que controlar as emoções, oprimir as emoções era a coisa mais certa, que expressar as emoções era uma coisa insegura. Às vezes tu até foi retalhado, te puniram por tu expressar as tuas emoções. Eu vou falar algo meu, em alguns momentos eu já falei pro meu pai, pros meus familiares, que eu tava me sentindo assim, assado, e fui questionar, mas por quê? Mas por que tá sentindo isso? Mas que besteira, porque... Aí tu é rechaçado de certa forma, e tu acha errado, tu não quer mais passar por isso. E se tu não tá nesse vídeo, provavelmente tu passou por situações semelhantes na tua infância. E não querendo julgar esses familiares, provavelmente eles passaram por situações bem piores na sua criação, mas a gente não precisa passar para as novas gerações. Porque a gente pode sentir as emoções, a gente pode sentir raiva, a gente pode chorar, a gente pode expressar, a gente pode às vezes até fazer algo que a gente não aprova e depois remediar aquela situação. Mas é um momento de autoconhecimento, aonde eu estou conhecendo algo sobre mim e às vezes eu posso tirar algo lindo daquele momento. Eu vou falar algo nada a ver, mas os meus momentos de TPM, aonde eu entro mais no poço assim da TPM, eu saio de lá às vezes com uma mudança significativa que eu não faria se eu não tivesse passado por uma intensidade emocional tão forte. Teve mudanças muito importantes que eu fiz e foi nesses momentos de eu entrar numa tristeza, entrar num buraco e dizer, chega, eu não quero mais essas coisas. Porque às vezes a gente precisa assim, ó, pisar num negócio até doer aquele calo pra gente fazer alguma coisa, porque até então estava confortável. Então, temos muito o que fazer quando a gente consegue acessar as nossas emoções. E não sentir não é sinal de força, é defesa. Você foi se defendendo, você foi aprendendo a construir essas defesas do que tu não conseguia lidar na tua infância e foi construindo essa personalidade inibida, essa personalidade sem graça, essa personalidade fechada, desconectada. Para que continuar expressando isso? Vamos mudar, vamos flexibilizar, vamos colocar um pouco de cor, um pouco de vida. E também já deve ter acontecido contigo, se tu tá dentro desse vídeo, de alguém pedir mais afeto, tá no relacionamento e a pessoa pedir, poxa, queria que tu se abrisse mais, queria que tu falasse mais isso, ou tu é uma pessoa muito fechada. Aproveita esses momentos. Não diz essas nossas frases assim, ah, eu sou assim mesmo. Eu não sou de ficar falando essas coisas, sou muito fechada, eu sempre fui muito fechada. Aproveita para mudar. Aproveita para viver algo diferente. Se tu sente isso, se tu gosta da pessoa, por que não dizer?
Por que não se expressar? O que que tu ganha com isso? Um conforto? Mas eu vou te dizer o que tu ganha no final da história: desconexão, relacionamentos superficiais. É isso que tu ganha no final da história. Você não se torna importante para ninguém. Você vive uma idealização de que, nossa, tem várias pessoas que eu consegui fazer essas amizades, mas no final das contas tu vai ver que profundamente são poucas pessoas ou talvez nenhuma pessoa, porque tu não dá seguimento, tu não te aprofunda. E isso pode ser tão impactante ter esse esquema, porque não é só das emoções que a gente inibe, relacionamentos, oportunidades de relacionamento e sonhos. A gente não se permite sonhar, não se permite desejar coisas maiores, tá tudo sempre tão bom, tá tudo sempre tão ok, eu não preciso de mais nada. É uma coisa tão blasé, é uma coisa tão sem graça, tão sem vida, que até os nossos sonhos são impactados. Então, já que a gente falou tudo isso, então eu te convido a ouvir uma música e sentir essa música, a começar a sentir as emoções do teu dia, a expressar, a escrever, a falar para as pessoas, nem que seja assim, ó, de pouquinho em pouquinho. Eu vou falar que eu gostei disso, vou dar um elogio, vou ouvir essa pessoa, vou falar alguma coisa que eu achei bonito nas redes sociais dessa pessoa, vou me expressar, vou começar devagarinho, daqui a pouco eu vou me habituando, mas eu vou tirar de mim e, se tu me disser, eu não sinto agora, vai devagarinho, porque aos poucos a tua psique vai te permitindo sentir, vai permitindo tu se soltar fisicamente. O teu corpo vai reagir de forma diferente. Tu pode ser uma pessoa completamente dura, séria, e, poxa, tu nem quer ser essa pessoa, mas conforme tu vai te permitindo sentir essas emoções, o teu corpo vai reagir de forma diferente, vai se flexibilizar, os teus movimentos vão ser mais naturais, vão ser mais fluidos. Então a gente termina o nosso vídeo de inibição emocional e a gente vai para o nosso próximo. Isolamento social também faz parte do nosso domínio de desconexão e rejeição. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.